tarde. A Abralic agradece e apoia a participação de todos vocês neste congresso, que, mais uma vez, em função da conjuntura, está sendo realizado de forma online. Os FTs serão transmitidos ao vivo em nosso canal do YouTube e ficarão disponíveis em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a inscrição e a anuidade receberão certificados após o evento e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 1º de novembro. As normas publicadas no site deverão ser rigorosamente seguidas. Caso contrário, o documento não será aceito para publicação. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis no nosso site. Ao fim dos FTs, entre os dias 4 e 8 de outubro, serão realizadas as conferências do Congresso Abralic 2021. A programação está em nosso site. O acesso às conferências será gratuito, aberto aos sócios e não sócios pelo nosso canal de YouTube. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Pedimos que algumas medidas de etiqueta virtual sejam observadas, como manter o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desligar o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Boa tarde a todas, todos. Estamos aqui no simpósio Estratégias do Feminino, Literatura Escrita por Mulheres e Resistência. Hoje, nosso terceiro encontro, né, com a mesa 4, Literaturas Escritas por Mulheres, Representação e Comparativismo. Uma mesa que tem a parte 1 e a parte 2, então vamos iniciar agora nossa primeira parte, chamando a Graziela Campana Drago para poder expor. Graziela, está por aqui? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, tudo certo. Sim. Bom, meu nome é Graziela, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura na UFRJ e vou apresentar um diálogo entre um ensaio de teoria literária da romancista Ursula K. Le Guin e o romance da escritora portuguesa Alice Sampaio. O Aquário, então, a obra de Alice Sampaio, foi publicada em 1963, em Portugal, pela Livraria Bertrand, e eu coloquei também a bandeirinha de Angola, porque durante esse período de elaboração, entre 61 e 63, a autora estava em Angola. O ensaio de Ursula K. Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction, foi primeiramente escrito em 1986 e foi publicado algumas vezes em diferentes antologias. E essa edição que eu trouxe para vocês é uma bastante recente, de 2019, editada por uma editora inglesa, ignota, independente, com uma introdução da bióloga e crítica feminista Donna Haraway. Bom, o ensaio The Carrier Bag Theory of Fiction parte de duas premissas, uma antropológica e outra literária. Então, a primeira é a teoria de Elizabeth Fisher, de mesmo nome, The Carrier Bag Theory, e a premissa literária é o glossário de Virginia Woolf, um estudo para a obra Três Gnelos, publicada em 1938. A partir dessas duas premissas, a autora, Ursula K. Le Guin, vai desenvolver a ideia do romance, da forma ideal do romance, como uma cesta, como um recipiente. Bom, essa teoria de Elizabeth Fisher cria um contraponto à teoria mais recorrente da antropologia sobre o objeto cultural que permitiu a sobrevivência e a evolução da espécie humana, especialmente no período de transição entre as atividades nômades e sedentárias. A teoria mais recorrente é que esse objeto cultural mais relevante seria a arma,
um objeto longilíneo e rígido que seria usado para caça ou para segurança, para guerrear com inimigos, enfim. No entanto, Elizabeth Fisher vai desenvolver a teoria de que o objeto cultural mais importante seria o recipiente, aí então colocado como carrier bag. Isso porque nessa época a principal forma de subsistência seria a coleta de pequenos frutos e grandes frutos, mas especialmente a caça de pequenos animais, não dos grandes animais. Então, os recipientes seriam essenciais para a sobrevivência, para armazenar comida e também armazenar água. Durante a citação bastante sintética dessa teoria no ensaio da Ursula K. Le Guin, a autora estadunidense ela faz uma crítica à cena de 2001, Odisseia no Espaço, a clássica cena que o osso é jogado para cima e se transforma no satélite. Essa segunda premissa, então, do glossário de Virginia Woolf traz a reinvenção da autora para algumas palavras da língua inglesa. Por exemplo, a palavra hero se transforma em bottle, herói se transforma em garrafa, e a palavra heroism se transforma em botulism, ou seja, heroísmo se transforma em botulismo, o que está carregado de ironia, sarcasmo e vai muito ao encontro, né, dessa ideia que a Úrsula está apresentando aqui de uma evidência sobre uma outra perspectiva da história e dos símbolos, como a gente pode perceber também na tendência de estudos de história chamada Her Story, a história das mulheres. Eu vou, no final, dar uma indicação de Her Story. Aqui tem outros temas do ensaio que não vai dar tempo de falar, mas é um ensaio curto, entre 6 e 8 páginas, dependendo da edição, mas ela consegue tratar uma série de temas. Bom, ela encaminha essas duas premissas para, de fato, a teoria do romance como uma cesta. Então, imaginar o romance não como uma história de heróis, mas a história de pessoas. Então, ela diz que o romance é fundamentalmente não heróico. É uma forma de se contar, de história, um gênero fundamentalmente não heróico. E ela vai apresentar também contra-argumentos a isso, dizendo que os heróis muitas vezes popularam os romances, mas que os romances não seriam essencialmente ou fundamentalmente heróicos. Nisso, eu encontrei um diálogo muito forte com a obra de Alice Sampaio, que é o tema principal da minha dissertação. O aquário, não à toa, já no título aparece um recipiente, e interessante porque ele não é um nome... É um nome que está muito presente no enredo, porque é uma história que se passa num cenário interplanetário, ou seja, não se passa no planeta Terra, se passa, na verdade, na constelação de Lira, do tempo Vega, e portanto, o Aquário é o nome desse universo narrativo, né? Além disso, a obra, eu gostaria muito de trazer alguns exemplos, mas não ia dar tempo. A obra ela se estrutura a partir de muitas invenções, né, lexicais, a busca de códigos, e através desse mecanismo que eu entendo ser muito relativo ao que a Úrsula apresenta, que é como cada código, cada bolsa, cada código, cada palavra é como bolsas cheias de informação, né? E essa ideia essa diferença, por exemplo, entre informação e significado, também venho investigando bastante com apoio aí do Humberto Eco, que trata sobre esses termos
trabalho Obra Aberta. Bom, então, finalmente, o enredo de O Aquário é de robôs nascidos de retortas, aí outro recipiente. Retortas são recipientes normalmente de vidro, utilizados para manipulação de elementos químicos, separados por tipo de ocupação, o que é também uma referência ao Admirável Mundo Novo, acredito que uma inspiração, né? No primeiro romance da autora, A Cidade Sem Espaço, publicado em 1961, existem diálogos de personagens sobre o livro do Aldous Huxley. Então, enfim, no Aquário também tem um dispositivo chamado SLI, tem grandes semelhanças com o Soma. Enfim, para terminar, então, comentar sobre a Maga, que é a protagonista dessa história. Ela foi criada pelo androide Albert, apelidado de Eufausto, e ela é a única nessa sociedade que é nascida de um útero. O que é bastante interessante também, porque o útero ocorre por ser um tipo de recipiente que também é mencionado, né, no texto de Ursula K. Le Guin, especialmente quando ela critica a cena de 2001, A Cena no Espaço, sobre essa ferramenta que evolui longe do útero. Ela diz dessa imagem, né, da criança que flutua no universo sem útero nenhum. Então, essa imagem, esse símbolo codificado, né, também é de bastante importância aqui no Aquário. Então, para finalizar, eu deixo algumas sugestões de navegação. Como eu tinha falado da história das mulheres, é uma tendência que eu conheci há pouco tempo, uma tendência de pesquisa dentro da história. Eu conheci através deste curso da professora Anike Witter, da Universidade Federal de Santa Maria, e está disponível no YouTube, o curso todo, né, é um curso optativo da graduação em História. E também o Instagram da pesquisadora e poteira, como a ceramista prefere ser chamada, Mariana Silva. Ela traz uma pesquisa sobre histórias e sabências da cerâmica ancestral, indígena e afrodiaspórica de comunidades artesãs latino-americanas. Eu acredito que é uma maneira muito interessante de investigar melhor essa potência do recipiente. Ela faz um trabalho muito bonito, muito forte nesse sentido. Aqui são as referências. Agradeço muito a escuta de vocês, o tempo e o espaço na Bralic. E deixo aqui o meu contato, meu e-mail é azeligar@gmail.com, e o meu site tem todas as minhas redes, tem um monte de coisa. Muito obrigada. Obrigada. Vamos a ouvir agora a Alexandra Costa Cardoso. Não estou vendo ela aqui. Também não estou vendo. Deixa eu ver. Eu acho que a Alexandra não veio. A gente pode passar para a próxima e aí, de repente... A Lízia está aí? Qualquer coisa, se ela entrar depois, ela... Estou sim, estou sim. Ah, perfeito, Você pode Lízia. apresentar? Posso sim. Beleza. Deixa eu esperar um instante. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. E parabenizo a colega que anteriormente tratou sobre esses assuntos. Eu também vou falar sobre aquário, mas o meu aquário agora é de Lígia Fagundes Telles, de uma obra da década de 60, e o meu objeto de estudo é sobre o romance de formação, o que é para a gente aqui, para o nosso estado. Sou de São Luís do Maranhão, o que para a gente aqui ainda é um estudo ainda muito novo, e eu escolhi Lígia para falar sobre a formação do romance, em que em alemão a gente chama isso de Bildungsroman,
Vejam, confirmem para mim se vocês já... Sim. Sim, podemos... Ah, aí está, perfeito. Tudo certo. Lígia, acho que teu microfone está Microfone. desligado. Será que ela caiu? Ela está aqui, eu vejo ela, mas Ah, abre o Estão me microfone, ouvindo Lígia. agora? Agora Estão me sim. ouvindo agora agora? sim. Tudo bem. Só um instante, tá? Só porque o carregador aqui, só para não cair a conexão. Um momento. Consegue me ouvir agora perfeitamente? Pronto. Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, eu sou Lísia e faço parte hoje do programa de pós-graduação em Letras, Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, e a minha área de concentração é estudos da linguagem, estudos teóricos e críticos em literatura, sob orientação da professora doutora em filosofia, professora Rita de Cássia de Oliveira. E o meu trabalho, a minha pesquisa, ela pretende analisar o gênero de formação feminino presente na obra Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles, que é uma obra da década de 60. Eu pretendo ainda identificar as características do Bildungsroman feminino à luz da tradição do gênero clássico. Além disso, interpretar os elementos estilísticos, sociais e culturais, em especial da década de 60, que foi um período de produção muito rico e um período marcante politicamente, e sempre tentando estabelecer esse constante diálogo entre o interior e o exterior da protagonista em especial, que é uma protagonista feminina, e a gente vai conhecer dentro da tradição do Bildungsroman que todos os personagens principais são personagens masculinos, e aí Lígia, com toda a sua engenhosidade literária, consegue imprimir isso muito bem na figura de uma menina que está em constante transformação. E aí a gente tem uma perspectiva feminina tanto de quem escreve, como também da personagem principal. E aí ainda, né, conseguir, como eu falei anteriormente, indicar as contribuições para a extensão desses estudos que ainda são muito novos no país, e trabalhar também sobre o Bildungsroman que é feminino, visto que a tradição só elenca aquilo que é masculino. E aí, Lígia Fagundes Telles é uma autora do século XXI, que está inserta dentro do movimento modernista, e ela tem um talento inegável para o conto. A gente conhece comumente Lígia como uma grande e excelente escritora de contos, mas aqui a gente percebe uma Lígia também produzindo romances. Esse é o segundo da linha produtiva dela, de 4, e a gente tem algumas considerações de sua vida particular que imprimem, né, características na produção. Lígia, por exemplo, é uma autora de classe média, começou a escrever muito cedo, e ela sempre diz, né, que dentro da prosa, o escritor não precisa ter necessariamente um sexo, né? Então, quando dizem que ela é uma escritora feminista, ela diz que ela é uma escritora que trata sobre as questões fundamentais inerentes ao ser humano. E aí, dentro do estudo do cânone, né, dentro do conceito clássico, é um conceito que surge há muito tempo, que coincide aí com a formação do romance, né, tradicional, e o Bildung, que é uma expressão alemã que significa formação, ela é uma representação e um reflexo do movimento burguês,
tanto que o autor Franco Moretti, que é o autor que eu utilizo, todas as minhas considerações, é a base dos meus estudos, o italiano Franco Moretti, que escreveu, inclusive, uma obra falando especificamente do Bildungsroman Roma em 2020, publicou em 2020, ele vai dizer que o Bildung é a representação, a expressão maior de um movimento político. Então, aquilo que a gente consegue olhar, a transformação do personagem, que a gente olha dentro do contexto literário, nada mais é do que a expressão de um movimento político muito forte que estava acontecendo no mundo todo e que tem aí, que traz muito forte os ideais do iluminismo e que depois vão ser propagados dentro da Revolução Francesa, a saber, a liberdade, a fraternidade, a igualdade. Então, o movimento burguês teve uma influência muito grande na formação desse protagonista, como eu falei anteriormente, é algo muito restrito somente à figura masculina, e a proposta de Ligia é trazer essas mesmas características, mas dentro de uma perspectiva que é feminina. E aí, dentro dessa constituição, né, todo romance de formação, ele envolve algumas características, a saber, a educação, a família, as relações com o prazer, a personalidade, a conversação, os desafios, os embates, a presença dos símbolos e as representações. A própria palavra aquário, que dá título à obra, ela é uma das maiores representações, porque é a saída da personagem principal de um contexto, né, do aquário para ela ir para o mar. Então, essa metáfora é muito bonita, inclusive, de que ela está ali dentro do contexto familiar, presa na redoma, né, dos costumes, na cultura de uma casa, ela precisa agora sair e se libertar e chegar, então, à famosa maturidade. E é por isso que isso indica que o outro aspecto é a necessidade de liberdade e, por fim, a transformação. E essa transformação, às vezes, dentro do estudo do cânone, ela pode não ser uma transformação positiva, mas nesse caso nós temos, né? A personagem principal de Verano Aquário, ela não só se transforma dentro do seu corpo, né, anatômico, e não só é a passagem dela da adolescência para a fase adulta, mas a gente também percebe uma transformação de dentro para fora. Enquanto as transformações políticas e sociais do Brasil também estavam acontecendo, a gente percebe uma protagonista também preocupada e ansiosa por essa transformação. E aí, uma das estudiosas do cânone do Bildungsroman, que é brasileira, que é a Vilma Patrícia, ela vai trabalhar outros exemplos de obras que também tem nessa linha, né? E aí, com base nisso, ela também toma para si, dentro da sua análise, as contribuições de Cristina Ferreira Pinto, que é hoje uma das maiores estudiosas do Bildungsroman feminino no Brasil. E aí, dentro dessa discussão, no mundo, né, a gente já começa a perceber esse movimento também de colocar a protagonista em pleno, em franco crescimento e transformação. A gente já começa a perceber isso na Europa, desde uma tentativa de 1405, que passa pela era vitoriana, até chegar aos grandes romances clássicos de 1847 de Jane Eyre e de George Eliot, que, na verdade, é um pseudônimo, né? E aí a gente tem também alguns teóricos como embasamento disso, como o François Jost, que vai também defender sobre o papel masculino dentro desse aspecto. Ellen Morgan, que é um dos estudos que mais mostram, né, sobre a presença desse protagonismo feminino, e que se antes existissem narrativas em que tivesse a presença da mulher, isso era muito tímido, isso também ficava muito restrito à preparação dela para o casamento ou para a maternidade. Então, a grande transformação da mulher nas obras antigas não se tratavam das transformações como aconteciam com os homens, né? Então, essas mulheres estavam destinadas somente, né, aos processos de casamento e de gestação. E aí, em Cristina Ferreira Pinto, em Bildungsroman Feminino, os 4 exemplos brasileiros, ela também vai sugerir muitos teóricos e muitos críticos, né, sobre até a constituição nominal disso, em que elas vão ser chamadas de novelas de desenvolvimento feminino, a partir disso. E aí, dentro da própria obra, a gente tem uma protagonista que está ali diante de grandes perdas familiares, como a perda do pai, e é uma casa liderada por mulheres, né? A própria mãe dela é o arrimo da casa, e, pasmem, é uma mãe
que sustenta a casa sendo uma escritora. O que isso, para os vizinhos, e o texto, né, narrativo mostra isso muito bem, que Patrícia é uma mulher, a mãe de Raíza, é uma mulher à frente do seu tempo, porque nem o pai, que exercia uma função de farmacêutico, consegue tanto destaque social e tanto respeito, mesmo sendo uma outra profissão já esperada e almejada pelos outros. E aí a gente percebe a presença, um dos símbolos do romance de formação, e dentro dessa estrutura narrativa, é a presença de um mentor. E dentro do cânone original, esse mentor é um homem, alguém que vai ensinar o protagonista a crescer. E aqui a gente tem a figura de uma mulher, que é a Patrícia, ela é a própria mentora da filha, e ela vai despertando e condicionando, né, os diálogos para isso. E aí, por Lícia, fim... desculpa. Oi. Só um minuto, tá? Falta. Tá, estou terminando. E aí, por fim, a gente tem, né, dentro desse todo o processo de maturação até o processo de transformação, né, de redescoberta até o processo de transformação final. Então, esse é o meu trabalho. Estou deixando aqui no chat o meu contato pessoal para dúvidas e contribuições, e é um prazer gigante estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Lísia. Muito obrigada. Bom, e então agora temos, não sei se a Alexandra conseguiu entrar, está presente, acho que não conseguiu ainda. Não, acho que não. Então a gente pode passar para o Sérgio Luiz. Sérgio está aí. Bem-vindo. Bem-vindo, Sérgio. Estou aqui. Minha internet está um pouco ruim, eu estou achando. Não tenho certeza, mas está travando um pouco. Me ouviram? Estamos ouvindo. Qualquer coisa a gente te avisa, Sérgio. Tá? Se você achar que é melhor tirar a imagem para garantir o áudio, você analisa aí da forma que for melhor para você, tá bom? Não tem problema, é que eu estava escutando aqui, estava dando uma travadinha. Pra ver. Vamos torcer. Vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Abriu? Conseguem ver? Sim, perfeitinho. Então, meu nome é Sérgio, eu sou mestre pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em literatura portuguesa, com a dissertação Mais do que Flores, os perfis femininos na obra de Adelina Lopes Vieira. Eu tive que fazer um recorte, né, para a apresentação também, porque não dava para pegar esse trabalho, então eu peguei um pedaço do trabalho para apresentar aqui, que é só comentar um pouco dos contos da Adelina, tá? Eu tentei dar conta da obra dela toda na dissertação, então eu tive vários pontos aí para analisar, e os contos assim, me pareceram muito interessantes pela quantidade de personagens femininas, enfim, né? A Adelina nasceu em Portugal e veio com a família ainda criança, veio com 6, 7 anos para o Rio de Janeiro. O pai era médico e veio trabalhar aqui, foram morar em Macaé, moraram em Campinas, vieram para o Rio. Então, ela vai se formar aqui no Rio, vai ter uma educação formal no Rio de Janeiro, vai se formar como professora e vai virar professora pública aqui no Rio de Janeiro também. O pai da Adelina era um homem muito instruído e também muito ligado à instrução, né, da boa educação, enfim. Ele vai fazer doutorado na Universidade de Medicina da Bahia e ele dedica uma das dedicatórias da tese de doutorado vai ser para Antônio Feliciano de Castilho, que era amigo pessoal dele, e um grande apoiador da escrita das mulheres, né? Enfim. A Adelina vai começar a publicar ainda jovem na imprensa periódica, né? Vai publicar alguns poemas, né? E vai ser colaboradora fixa em alguns periódicos no Rio de Janeiro, em Campinas, enfim, nas cidades onde ela morou. Também teve algumas publicações em Portugal, né? Sempre
estando nesse intercâmbio, né? Ela vai publicar aqui também 4 livros, que são... Aqui é a Adelina, gente. Bem nova, essa foto está no primeiro livro dela, tá? E ela vai publicar 4 livros, que é o Margaritas, aqui é ela, que é o Margaritas, o Pombal, tá? O Contos Infantis, que ela lança junto com a irmã, no lançamento da irmã, hoje célebre nos estudos literários, a Júlia Lopes de Almeida, e ela assina o livro junto com a irmã, e o Destinos, que é um livro só de contos, tá? O Destinos nós vamos ter aí alguns os contos ambientados em geral no Brasil, a maioria deles, no Rio de Janeiro, né? Assim, a gente lembra, a gente tem algumas noções assim de estar no Brasil ali, mas é um livro que vai falar muito ali daquela sociedade no fim do século, ele é de 1900, aquela sociedade no fim do século, e o direito das mulheres, a autonomia das mulheres ainda estava ali engatinhando, né? Tentando ali caminhos, né? E o livro vai trazer aí alguns contos que vão trazer questões importantes e vamos ter aí questões que vão permear essa nossa pesquisa, assim, que foi o que norteou, né, na verdade. A gente pegou o casamento como um norteador, que é um tema importante, a escolha do marido é um tema importante, a educação, a autonomia das mulheres, então eram temas que iam ali caminhando ali entre elas. Eu separei alguns contos aqui para exemplificar aqui sobre o que eu estou falando, não vou ler, mas eu vou só comentar. Esse conto, O Rum da Jamaica, ela fala de uma mulher que fica alcoólatra, e ela demarca bem que era uma mulher que casou muito cedo, ela perde o pai, o médico do pai casa com ela, ele decide casar com ela tem o primeiro filho aos 15 anos, e ele não deixa ela estudar, ela não tem direito à alfabetização, ou seja, ela é uma mulher rica que não tem o que fazer, e porque ela não consegue amamentar, os médicos vão falar para ela tomar vinho para produzir leite, então ela fica alcoólatra, né? Então, isso é muito curioso, assim, e ela demarca, assim, as vidas das mulheres que são instruídas, por várias vezes, vão ser melhores do que a vida das mulheres que não têm instrução, né? Se a gente para pensar, né? A própria leitura de romance, que ela em outros pontos vai botar ali como algo muito benéfico, que as mulheres poderiam fazer nos seus tempos livres, ela não poderia fazer, né? Ela vai ali, aquele alcoolismo ali vai acabando com a vida dela, né? Outro conto que eu peguei é porque, como o livro chama Destinos, ele vai caminhando assim para os destinos das mulheres e todos eles com influências de um homem, né? Esses destinos. Às vezes elas mesmas vão escolher seus destinos, mas vai ter um homem que atrapalha, ou vai ser tudo bem por conta de um homem também. Ou seja, vai estar sempre ali um homem que vai estar comandando aquilo ali. Nesse Um Sacrifício, a Isilda vai passar a morar num paláciozinho, assim, num palacetezinho, em Botafogo, mantida por um homem que ela nunca quis nada, que era um amigo do pai, porque o irmão dela gastou todo o dinheiro deles com mulheres e jogo, e ela, para manter o irmão na Europa, que ela manda o irmão para longe, para manter o irmão na Europa, para não ficar ele passando por esses problemas aqui, ela vira essa mulher mantida por esse homem, que ele vai lá vê-la e tal todos os dias, enfim, mas era um homem que ela nunca quis ter nada, mas ela aceita essa relação por uma necessidade ali financeira, porque eles ficam pobres ali. Outro ponto também nessa questão, uma menina que vai escolher bem seu destino, ela escolhe com quem casa, ela não aceita o casamento que foi escolhido pelos pais, que é o Sorte Adversa, ela não aceita e ela manda uma carta para um homem que ela sempre via e conversam e tal, e eles fogem, casam, e ela sofre muitos maus tratos, sabe, desse casamento. Porque ele casa com ela porque ele fica de olho no dote, que era uma menina rica. Mas esse casamento, para ela, vai ser muito nocivo. E também você vê ali,
né, a Adelina está inserida ali naquela sociedade um tanto quanto conservadora, né, que ela mesma cresceu, e está também mostrando para as meninas, olha, né, então vamos tomar cuidado, né, porque se você também não for contra o que sua família acha, também pode ser nocivo para você, né, enfim. Outro ponto que eu peguei. Tá. Outro ponto que eu peguei foi o general Valdez, porque também a questão da instrução, a instrução também muito marcada, e ela vai defender uma personagem chamada Emma. A mãe dela fala que a leitura de romance está muito nociva para ela. E ela vai ficar defendendo uma personagem chamada Emma, que a gente logo lembra da Emma Bovary, né, do Madame Bovary, do Flaubert. E ela defendendo, e o general, que era um homem que era apaixonadíssimo por ela, vai ficando encantado com ela pelo repertório de diálogo, né, pela conversa que eles estão tendo ali. E a mãe fica apavorada, falando que vai pedindo desculpa quando vai brigar com ela, e no final a mãe fala que vai brigar com ela e o general fala que não, e que ele está encantado, né? E entre aspas aparece, né, que ele pensando, né, se ela fosse minha esposa, ela saberia, eu me tornaria escravo dela, porque ele fica encantado com a boa instrução, né? Então isso é sempre muito demarcado na obra dela. Essas mulheres bem instruídas vivem melhor, sabe? O Cabelinho na Venta, que foi o que eu escolhi para dar título para o trabalho, é para mim, uma inversão de papéis ali, né? Porque a personagem, que é a Quininha, ela é a dona do dinheiro da casa, ela comanda o marido, ela contrata e demite quem quer, ela controla as roupas que ele veste, tá? Ele pensa em se matar porque ele não aguenta mais conviver com ela, tá? Ele vive naquele casamento obrigado, né? Então, é uma inversão de papel, porque muita mulher, né? Você tem essa imagem, né, de mulheres em casamentos que estiveram obrigadas naqueles casamentos, ele se mantém ali, ele se mantém nesse casamento obrigado, pensando em se matar, e não se mata porque ele mantém a mãe com o dinheiro dela. No caso, ela mantém a mãe dele, né? Então, uma inversão ali de papéis que, para um homem viver daquela forma, parecia estranho, mas era basicamente como uma mulher vivia, né? Ela botava um homem num papel ali de uma mulher, né? Sem poder sair daquele casamento. Por muitas vezes vão dizer que a Adelina não deixou de ser romântica, não estava adaptada ao estilo daquela época ali, daquele realismo, daquele naturalismo que estava ali em voga, mas ela, de fato, vai ser uma leitora ali do realismo, do naturalismo. Comentei do general Valdez, que ela vai estar falando da Emma, tá? De uma Emma ali, que ela não explica qual Emma, mas a gente consegue entender. E tem um conto que vai acontecer um caso de incesto. O Jorge, né, é casado com a Corina e ele leva uma criança para essa casa como uma filha adotiva, uma menina que ele encontrou na rua, enfim. E essa menina vai crescer na casa deles, chama Julieta. E viver na casa deles ali, o Jorge morre e ela se apaixona pelo filho do Jorge da Corina e eles casam. Eles vão casar e a Corina, no dia do casamento, descobre que eles são irmãos. Só que ela não fala nada, ela deixa o incesto acontecer, tá? Vamos lembrar dos maias, né? Então a gente tem uma relação ali. E o Jorge é o adúltero, né? Nesse caso aí, a gente pode até lembrar do primo Basílio também, mas aí no caso invertido. Mas enfim, o Jorge é o adúltero. Oi? Sérgio, desculpa, mas teu tempo já está quase terminando, só para você saber, tá? Bom, vou encerrar, estou no último, tá? E vai acontecer o incesto, ela deixa acontecer o incesto, ela fala que quer que eles sejam felizes, e ela assiste a consumação do incesto pela luz da janela, pelas sombras, sabe? E tem aquela... então, isso é para mostrar ali que ela não estava distante ali do estilo da época, não. Ela estava com as leituras do realismo, do naturalismo, ela não era uma mulher que só falava de flores, como algumas pessoas vão criticá-la na sua época. Isso aqui é só um postal ali para mostrar que a Adelina já mais velha, tá? E
tudo que eu estou falando, na verdade, é para mostrar ali que ela ela de fato, a gente pode chamar ela hoje, a gente a vê como um certo conservadorismo, mas ela era fruto do tempo dela e ela usava aqueles espartilhos sociais ali, mas ela estava vendo ali que uma sociedade que estava caminhando para uma mudança, né? E ela indicava muito essa educação como uma forma de mudança possível para aquelas meninas, né? Enfim. E é isso, gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Obrigado. Sérgio. Então, se a Alexandra não... A Alexandra chegou? Desculpa, Silvina, te cortei. Não, isso Alexandra. mesmo. Se a Alexandra Cardoso, por acaso, chegou? Não? Não, não chegou. Estou vendo aqui na lista. Não Tá, tá, então não. podemos abrir para os comentários, para as perguntas, contribuições. E para quem está aí no YouTube também, pode mandar pergunta pelo YouTube que a gente repassa. Eu queria... Tá, tudo... Só uma coisinha para depois entrar no debate mesmo, mas eu acho necessário, né? Eu conheço muito a Rita de Cássia de Oliveira, né, a orientadora da Lícia, então, desde já parabenizando, né, a apresentação dela, Obrigada. mas eu queria muito também falar da Rita de Cássia, primeiro para promocionar o Fórum Renova Andes, né, que é onde eu conheço ela, né, como militante do sindicato, e depois porque a Rita de Cássia tem um coletivo, né, que se chama As Pensadoras, né, é um projeto de extensão que divulga publicações de mulheres da América Latina, né, em especial, e tem editora, se publica muito de forma também assim com vaquinha, né, e se fazem muitos cursos diferentes, inclusive de escrita criativa. Então, eu aproveito para isso. O nome do coletivo é As Pensadoras? As Pensadoras. Ótimo, parabéns. Olha, a Andréia está com a mão levantada. Andréia. Eu começo por parabenizar todos os trabalhos da mesa, excelentes. Mas a minha pergunta vai para o Sérgio. Sérgio, você acredita que a Adelina defendia de alguma forma a emancipação feminina? Ou só mesmo a instrução das mulheres? Acredito. Ela, durante a vida, vai trabalhar também em obras sociais também, e ela vai começar a trabalhar muito defendendo que tem a creche gratuita também aqui no Rio de Janeiro, porque ela queria que as mulheres pudessem trabalhar, ter profissão, né, enfim. Só que elas precisavam de alguém que ficasse com as crianças. Eu acho que ela defendia a emancipação feminina, assim. É de uma forma meio torta, né, que isso está acontecendo, né, por questões de conservadorismo, mas é uma questão mais da época, né, questão de formação dela, mas acho que defendia assim. Ok, obrigada. Eu gostei muito de ouvir falar um pouco sobre a Adelina, irmã de Júlia. Eu estudo Júlia, né? A Adelina pouco estudei só a poesia dela, né? Então, o seu trabalho trouxe os contos, a narrativa, que eu realmente não conhecia só a poesia dela, até nesse livro Contos Infantis, a parte da narrativa é de Júlia, né? Então, eu gostei muito. E a gente tem aqui a Elizabeth, fazendo uma pergunta para você também, Sérgio. Eu já vou aproveitar a deixa, né? No YouTube, né? A pergunta veio pelo YouTube, né? Oi, Beth. Ela pergunta por que o casamento figura como o nó górdio no percurso de homens e mulheres do 800, como assim o apresenta Adelina Vieira? Peraí, eu não... Por que o casamento figura como o nó górdio no percurso de homens e mulheres do 800, como assim o apresenta Adelina Vieira? Figura o quê? O nó górdio, o nó górdio. Não entendi. Como um grande problema, né? O grande... Questão. Isso. E acho que ela, pelo que eu entendi aqui da pergunta, como ela apresenta isso, né?
como ela apresenta o casamento... Beth, se a gente tiver entendido mal, você pode se comunicar, que eu estou lendo aqui. Ela apresenta o casamento, não sempre de forma negativa, não. Ela apresenta o casamento de forma positiva. Só que ela vai apresentar mulheres pouco instruídas, com casamentos infelizes, e mulheres mais instruídas com casamentos mais felizes. Essa vai ser sempre a diferença dela quando ela apresenta o casamento. Até quando ela tem umas poesias narrativas, assim, sabe? Ela vai ter mulheres que conseguem agradar muito mais o marido, porque conseguem conversar mais, sabem tocar piano, leem os jornais, estão sabendo do que está acontecendo, né? Enfim, o casamento não é um problema para ela, não. O problema dela vai ser as mulheres sem instrução nenhuma, perdidas dentro do casamento, muito jovens dentro do casamento. Não sei se eu respondi. Bom, se ela falar alguma coisa, eu repasso, né? Tem Silvino e Eduardo com a mão levantada. Talvez o Eduardo... Não sei, Eduardo, se a tua pergunta também vai nesse sentido. Não, na verdade, eu tenho duas perguntas, uma para o Serginho e outra para a Graziella, mas como o Serginho respondeu duas de tacada agora, eu vou fazer primeiro para a Graziella e passo para a Silvina, senão ele fica monopolizando a sessão. A Graziella, eu achei interessante você trazer a Alice Sampaio, uma escritora que eu não conhecia. Gostaria de saber, então, como que você chegou até essa escritora, né? Não é um nome muito conhecido na história da literatura portuguesa. E se você percebe algum tipo de metáfora ou alegoria nessa questão do aquário e dessa ficção científica que ela cria com a colonização, já que você disse que ela estava escrevendo e publicando no período em que ela viveu em Angola. Oi, eu já respondo? Sim, pode responder, se puder. Oi, Eduardo, obrigada pela pergunta. Primeiro, eu conheci a Alice de uma forma muito engraçada, bem aleatória, porque eu estava na biblioteca da FEFELESH, eu estudava na USP, né, agora eu estou na FRJ, e simplesmente vi a lombada e foi o título que me chamou a atenção, o Aquário. E aí eu quis ler e me apaixonei e fui indo atrás. Assim, não existe ainda crítica sobre ela, existem algumas recensões, né, ou resenhas, mas não existe ainda mestrado, né, doutorado sobre a Alice, nenhuma obra dela. E ela tem cinco obras, né, além do Aquário. E sobre o Aquário ser uma alegoria da colonização, eu acho que não, mas o Aquário é algo que poderia ser uma alegoria da mente, eu acho, já pensei isso várias vezes, porque ele demonstra muito a ideia de limitação, a ideia mais filosófica de limitação, de aprisionamento e de superação dessa limitação, desse aprisionamento. Como ela vai trabalhar com um cenário interplanetário, né, é tudo muito impreciso, é tudo muito abstrato em termos de veículos. Veículos são nome como Zuti, TAC, em momento algum ela explica o que é isso. Tem algumas passagens, assim, talvez duas pontualmente, que falem sobre questões que podem ser inspiradas no que ela viu em África, mas, assim, não é um romance que se pretende realista, assim, na verdade. Ele se pretende mais poético mesmo, e é uma mistura, né, de poético com satírico, com filosófico, então, não sei, a ideia de alegoria funciona, porque até onde eu entendo, a alegoria é algo mais dado, né? Então, tal metáfora está representando tal entidade, ou tal pessoa, ou tal ideia. Então, eu acho que o Aquário ele é mais aberto nesse sentido mesmo, com a ideia da obra aberta do Eco, né? De propor ali uma significação aberta mesmo.
Obrigado. Imagina. Teria mais uma perguntinha aqui para a Graziela no YouTube. Graziela, o Felipe pergunta se o ensaio da Le Guin também aventa a possibilidade de criar um novo ponto de origem histórico-cultural a partir do qual outras narrativas sejam possíveis, e se você relacionaria isso com o romance que você estuda. Outras narrativas possíveis. Com certeza o ensaio, né, da Le Guin fala sobre isso, sobre novas formas, novas perspectivas de narrar, né? Mas eu acredito que o Aquário ele segue, sim, por aí, até por isso que eu utilizo, inclusive, esse ensaio na minha dissertação, né? Mas tem algumas diferenças do que a Úrsula propõe como romance e do que a Alice faz. Que é a resposta que dá para dar agora. Silvia? Eu queria, sim, na verdade eu queria, bom, primeiro, né, parabenizar a mesa, que não falei antes, mas porque eu queria falar da Rita e da Lise, passar assim a divulgação. Mas então, eu queria um pouco assim fazer um comentário sobre a exposição da Graziela e da Lise, porque eu achei muito boas, também no sentido de como vocês costuram, né, o corpus com a teoria, né? E me interessou muito isso porque isso é uma forma de praxe que a gente poderia falar de praxe até, né, da crítica que a gente deve fazer ao patriarcado e que está dentro da crítica, né? Então, eu achei muito interessante, então queria ver se vocês podiam falar um pouco mais disso, né? De essa relação entre corpus e teoria crítica, um pouco cada uma, eu acho que seria bom. Vou falar primeiro, Graziela. Bom, eu inclusive fiz uma disciplina sobre literatura comparada, e era fato que eu queria estudar sobre Lígia, mas eu não sabia eu queria estudar também sobre Verão no Aquário, mas eu não tinha isso muito claro, de como trazer algo que fosse bem relevante dentro de um romance também que é pouco conhecido, né? Nós conhecemos Antes do Baile Verde, As Meninas, né? Seminário dos Ratos, mas quando a gente trata de Verão do Aquário, que é uma obra riquíssima e que a gente não percebe a fama, né? Não que não seja tão importante, mas a fama como as outras produções de Lígia são. E aí eu comecei a pesquisar e fui numa disciplina de literatura comparada que eu vi essa necessidade. E no meu caso especificamente, é muito difícil a gente trazer teóricas pontuais, né, sobre essa questão. A gente tem a Cristina, né, e a Vilma Patrícia, a Cristina Ferreira Pinto e a Patrícia, que são brasileiras e que conseguem, até de uma maneira bem didática, fazer isso também, né? Então, ao me aprofundar com as obras dela, eu também, é uma preocupação diária, na verdade, né? Uma preocupação desde o ano passado, de tentar transformar isso e de fazer com que se entenda e, ao mesmo tempo, se torne muito relevante a crítica a uma tradição narrativa, romântica, e de mostrar uma nova possibilidade. Eu tenho muito essa preocupação, né, Silvina? Então, eu sempre também, até hoje, vou buscando o próprio Franco Moretti, que não é necessariamente do homo feminino, mas é do geral, e por ser atual, também abre essa possibilidade. Então, trabalhar isso dentro da obra dela, e tendo essa preocupação, eu acho que tem sido o meu foco hoje, né? E de tornar o trabalho sempre relevante, e não sei se será inédito, né? Existem já outros, mas de trazer isso, de trazer isso exatamente o que você disse, né? De tentar transformar essa teoria e aproximar cada vez mais da praxis, né?
Essa questão me toca profundamente, até difícil responder, porque eu penso muito, para mim isso é muito importante, né? Dessa praxis, ela tá alinhada com o que eu busco, tanto politicamente como artisticamente, academicamente. Então, eu acredito que, nesse sentido, o que eu posso falar é que, quando eu li pela primeira vez o ensaio da Norma Teles, autor mais a autora, né, da Norma Teles, aquilo me modificou de uma maneira assim, tremenda, né? E depois a Hélène Cixous com O Riso da Medusa. Então foram duas experiências, assim, a autora mais a foi antes de eu entrar no mestrado e a Hélène Cixous foi depois, foi durante o mestrado. E eu já amava Otávio Paz, por exemplo, né? Mas não foi a mesma coisa, não foi o mesmo tipo de cirurgia que eu sofri com essas outras teóricas, né? Então, eu acredito que é muito importante lidar com a literatura feminina também com teoria feminista e teoria feminina, teoria de autoria feminina, né? Pensando em estratégias mesmo. E isso é interessante da Úrsula, desse texto que eu trago da Úrsula, porque é um texto de 6 a 8 páginas. E por vezes isso já foi também questionado, já fui questionada por isso. Mas esse texto, tem certeza que é de teoria? Tem certeza que você vai usar como apoio teórico, né? Então, ainda temos muito a caminhar, acho que nesse sentido. E obrigada pela pergunta. Eu estou acompanhando aqui também o ao vivo, e só respondendo a pergunta do Felipe, porque ele explicou aqui o nome da obra de 1987, The Way of the World. Mas a que eu me referi é o Romance de Formação, que a publicação dele foi dia 17 de janeiro de 2020. Só para esclarecimento aí também. É o Felipe que está lá no YouTube perguntando. Obrigada, Lígia. Vou aproveitar também aqui do YouTube para o Serginho. A Beth está mandando para o Serginho, dizendo que, o que ela entendeu dos textos, né, é que o casamento é um problemão para as mulheres e para os homens também. Ela agradece a resposta. Eu vou continuar com a Beth para depois passar para o Eduardo, que está esperando também. Ela diz, entendi pelo que você disse, que o problema não é o casamento, mas a falta de instrução das mulheres, o que impossibilita o seu desenvolvimento. Aí vem a questão. Mas o casamento em si e a tutela dos maridos não impediria o crescimento pessoal e profissional dessas mulheres? Essa é uma pergunta, né? Achei que a Adelina tecia esse tipo de crítica. E aí eu acho que ela deletou, deixa eu ver. Isso, tá. Ela mudou aqui. Então, mas o casamento em si e a tutela dos maridos não impediria o crescimento pessoal dessas mulheres. Achei que a Adelina trazia também essa crítica nos contos que você apresentou hoje. Queria ouvir a sua opinião. Agora tá mais claro, né, Sérgio? Sim, isso com certeza. Impediria crescimento ali, porque por várias vezes vão ter casos ali de mulheres que o marido não vai deixar estudar, não vai querer que ela seja instruída, né? Ou se ela quer debater demais alguma coisa, vai cortar. Até nesse conto que eu comentei sobre o General Valdez, que a menina vai debater um livro com ele vira para ela no final e fala para ela que ela tem que entender o lugar de uma mulher e o lugar de um homem. Mesmo ele mostrando o conto inteiro que ele estava super impressionado com a inteligência dela, que ela tinha que se botar na posição de mulher, entendeu? Então, isso com certeza, esse marido ali vai estar sempre tirando esse direito de desenvolvimento intelectual daquelas mulheres ali o tempo todo. Acho que agora foi. Opa, obrigada, Sérgio. Meu microfone não estava, né? Eduardo, então vamos aproveitar a deixa. Não vou tomar muito tempo, até porque eu já conheço o trabalho do Serginho, mas queria só ver com ele. Hoje o Sérgio apresentou
esse trabalho de ficcionista da Adelina, mas ela era, na verdade, mais conhecida, como a própria Ana falou, como poetisa. Então, você podia falar um pouco dos temas das poesias dela, se essa questão da independência feminina também se faz presente, ou se tem outros temas que vão surgir naquela poesia. E a questão luso-brasileira também, isso de ter nascido em Portugal, vivido aqui, ido para lá, parte da vida, se isso influenciou de alguma forma a obra dela. Vamos lá. Primeiro, se isso... deixa eu responder primeiro a última. Se isso influenciou a vida dela ali, essa questão luso-brasileira, entre Portugal e Brasil aí, essas idas e vindas dela. Isso vai influenciar muito a vida dela, primeiro porque a família dela é toda portuguesa, né? O pai é português. O primeiro livro dela, que é o Margaritas, que é o livro de poesia, ele vai ser impresso em Portugal. Ela vai trazê-lo junto com ela quando ela volta de uma viagem. E o livro é prefaciado pelo Tomás Ribeiro, que vai fazer uma carta para o Antônio Feliciano de Castilho, agora, enfim, para um dos Castilhos, agora de fato esqueci qual era, sobre a leitura dos poemas da Adelina. Então tem muito essa relação. O que também me chama atenção nisso, eu na dissertação ainda comento isso, no Brasil ela acabou sendo muito esquecida, né? Mas eu acho que por muitas vezes, por essa demarcação de ser portuguesa, tá? Porque a Júlia tem muito essa questão dela ser brasileira, tá? Ela sempre se botou mais como sendo brasileira. A Adelina, de fato, era portuguesa. E ela tinha muito essa relação com Portugal. Acho que porque ela veio, né? Enfim. A Júlia já foi nascer aqui quando a Adelina já tinha alguns anos, né? Então, isso vai estar muito dentro da obra dela. Nos contos, né? Assim, lendo, eu vejo menos de Portugal do que na poesia, por exemplo. Na poesia, ela vai usar imagens de Portugal, referências a Portugal. Ela vai fazer um livro, um poema longo, né, em 4 cantos, inteiro em homenagem ao Marquês de Pombal, né? Então, na poesia dela tem muito isso, tem muito essa referência a Portugal. Que mais? É isso que você perguntou, não é? Eduardo? Cadê ele? Sumiu? Caiu? Os temas, ele escreveu E aqui. os temas da poesia dela? Isso. Os temas da poesia dela. Em geral, os temas da poesia dela também vão estar falando ali de... As poesias dela são, em maioria, narrativas. Narrativas em verso, assim, né? Bem assim. E, em geral, ele também vai estar falando de mulheres ali. Tem um poema dela bem interessante, que é o que o Tomás Ribeiro manda para o Castilho e tudo para o prefácio do livro, que é o Primeiro Beijo. Que vai ser ali um homem e uma mulher numa relação bem íntima, eles vão estar sozinhos à noite, né? Uma coisa meio... o mito do Éden, assim, meio Adão e Eva, assim, também tem uma referência, assim, um pouco mais sensual, né, no poema. Então, na poesia, ela vai ter ali alguns outros temas. Mas, em geral, são mulheres também que... Ela vai tratar muito de flores, vai tratar muito de jardins, essa referência. Ela faz muita referência a flores nos poemas, a jardins, a paisagens, assim. E isso que muitos vão comentar também na imprensa, né? Dela falando dela como uma romântica, que não está lendo o que está sendo escrito na época, né? Que só fala de flores. Tanto que o livro chama Margaritas, né? O primeiro livro, que é o livro de poesia dela, e quase todo ele vai tá tendo essa referência ali a jardins, enfim, né? E muito mais referência a Portugal do que nos contos também. É isso. Não sei se tem alguém mais no YouTube, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta para a Graziela, agora no caso em particular, que talvez também seria interessante, digo, né? Eu poder entender como que foi como que você pensa esse retorno a Ursula Le Guin, né? Que Ursula Le Guin
digamos, eu digo retorno, né, porque sou mais velha, então Ursula Le Guin era mais assim, pelo menos na Argentina, foi um boom, né, na década de 80, por aí, né, e eu vejo, assim, ela sendo muito, realmente com um retorno a ela, a produção dela, de várias formas, né, então acho muito interessante isso, se você puder contar um pouquinho. Obrigada, tá? Obrigada, Silvina. É interessante mesmo. Eu acredito que a Úrsula, ela traz uma crítica dentro da ficção científica. Ela é uma autora, né, que, por excelência, faz ficção científica e fantasia, mas ela traz uma crítica muito forte a essa tendência bélica, armamentista e explosiva e apocalíptica na ficção científica, né? E que cada vez mais, especialmente no cinema, se torna, né, uma tendência assim avassaladora. Então, eu acredito que esse texto ele é central para pensar isso, tanto que, né, acho que não é à toa que uma editora inglesa decidiu editar ele sozinho, junto com o texto da Donna Haraway, que é uma crítica também que admira muito o trabalho da Le Guin, né? Ela falou isso na entrevista. Agora eu não vou lembrar a data assim, de cabeça, mas ela fez um debate junto com a Úrsula, né? Então, as duas também, a Haraway também está bastante em voga, né? Nas conversas críticas. Então, eu acredito que são perspectivas femininas, muitas vezes feministas. A Úrsula nem sempre está falando de feminismo, né? Muitas vezes ela fala da perspectiva feminina mesmo, desse lugar social colocado para a mulher. Essa ideia do recipiente é isso. Não é necessariamente feminista, né? Mas é falar, olha, fomos relegadas à cozinha por muitos séculos, muitos milênios. Isso tem um lado de opressão, né? Que a Federici vai falar mais sobre o lado da opressão. A Úrsula entende que ela vai falar sobre o lado do poder disso, né? Olha como isso carrega um poder. E não só a Úrsula, mas daí muitas pessoas que estão no discurso da decolonialidade vão trazer, né, também essa ideia do poder na cozinha, do poder desses assuntos femininos, enfim, né? Então, acho que é um assunto vastíssimo. Muito obrigada, tá? Então, acho que foi muito bom. Como são 3h10, para a gente manter aqui, respeitar o cronograma, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para a mesa, para a segunda parte dessa mesa, às 15h30. Nesse mesmo... A gente só fecha aqui e mantém a mesma sala Zoom, tá? Nesse mesmo bate-canal. Obrigada, foi ótima mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até já, então. Obrigado, tchau, tchau. Até já. Tchau.